Hoje nós vamos falar um pouquinho aí do E-Social, né, com foco maior nas operações de SST, tá? Mas nós vamos seguir aí na linha de bate-papo, com o apoio do Bruno aí, no sentido da gente esclarecer alguns pontos, ou, né, ficar todo mundo na mesma página aí, em que momento nós estamos ali do E-Social, né? Para começar, e não perder o costume, vamos falar um pouquinho aqui, relembrar, né, do nosso calendário do E-Social, né? O primeira fase, ou o grupo 1 aqui, né, já está praticamente todo no E-Social. Grupo 2, grupo 3, exceto SST, né? Esse era o planejamento inicial do início aí dos envios de SST. Grupo 3 e o grupo 4, que ainda o grupo 3 deveriam ter entrado agora em 10 de maio, né, os periódicos, o envio da folha, e o grupo 4, que são órgãos públicos, segue o calendário. Tabelas agora em julho, novembro não periódico e abril de 2022 a folha, com SST em 11 de julho. Tá? Então, aqui era o calendário inicial, né? Ele teve alterações, mas aí agora nós tivemos uma última. Agora, dia 8 que passou, era para ter sido iniciado o envio da parte de SST, e por uma questão técnica, né, da estrutura do DataPrev, foi postergado esse envio, né? Essa obrigatoriedade. Mas para quando foi postergado? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Esse aqui é o portal oficial do governo federal. E aqui tem um ponto importante, né? Já o layout simplificado ele já está pronto, ele já está definido, já está estruturado. Com isso, os eventos de SST eles já devem ser enviados nesse layout, no layout simplificado. Então, né, aqui nessa notícia, cita o adiamento dos envios, e aí vem os dois detalhes importantes dessa nota, né? Primeiro, falando de SST, a nova data de início da obrigatoriedade de envio desses eventos será definida em portaria a ser publicada. Ou seja, não existe ainda uma data definida, tá? Porém, existe seguindo o calendário inicial do layout simplificado, existe uma data provável que venha a acontecer esses envios, se for seguir a orientação do simplificado como um todo, né? E aqui tem um ponto importante, né, que também tem que ficar atento, tá? O adiamento aqui, ele teve impacto também naquele envio dos empregadores e contribuintes pessoa física, exceto doméstica, que originalmente tinham que enviar a folha em maio de 2021. Então, seguindo a nossa tabelinha aqui, né, a gente teria esse grupo aqui, ó, grupo 3, né, que são empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física, produtor rural pessoa física e entidades sem fins lucrativos, deveriam estar enviando a folha ali a partir de 10 de maio, consequentemente, até 15 de junho. Porém, para esse perfil aqui, ó, pessoas físicas, houve a prorrogação do prazo, né? Mas o que isso quer dizer? Aqui, ó, importante ressaltar que para as empresas do terceiro grupo de obrigados ao E-Social, empregadores pessoas jurídicas, o envio da folha para a competência maio de 2021 está mantido. Ou seja, pessoa física, por ter que ser enviado já no layout 1.0, foi prorrogado, né? E pessoa jurídica se manteve. Então, aqui tem um ponto de atenção, né? Nesse grupo 3 aqui, houve uma quebra na obrigatoriedade. Pessoa jurídica continua a obrigatoriedade e ele vai ser enviado no layout 2.5, tá? E pessoa física
já não vai ter essa obrigatoriedade, acredito eu, que na tentativa de fazer o envio, até o e-social recusa, né, Bruno? O e-social recusa quando a pessoa física está enviando, né? Sim, por conta recusa. dessa prorrogação. Recusa sim. Então, esses erros é por conta dessa estruturação. Então, assim, a gente aí na nossa base, nós temos vários clientes que na sua composição tem pessoa física envolvida, né? Então, a obrigatoriedade deixou de ser, porém, pessoa jurídica se mantém. Então, basicamente, entidades sem fins lucrativos e pessoa jurídica mantém a obrigatoriedade de enviar a folha com prazo agora até 15 de junho. Tá? Então, é importante aí ficar atento, os clientes da nossa base aí ficarem atentos a essa obrigatoriedade. Tá? Seguindo aí, né, o nosso calendário, acho que a maioria conhece, mas acho importante compartilhar com vocês como que a Sênior trabalha em relação a essas liberações, né, essas liberações legais. Existe um portal, né, de exigências legais, é esse link aqui, tá? E aqui você consegue tanto acompanhar o que já foi liberado, tá? Então, para cliente novo, né, os clientes novos, esse perfil de cliente, isso aqui é uma estrutura muito interessante da Sênior, porque você consegue ter uma previsão de tudo que vai acontecer ou das alterações que vão sair, tá? Uma vez que não dá para ter um prazo tão longo, porque o governo federal sempre tem ali as suas adequações, mas, por exemplo, a gente já teve aqui a liberação das normas a adequação, né, das NRs, mas ainda existem alguns itens que estão em revisão. Relatório de CAT, foi liberado um novo relatório da CAT, medida provisória, enfim, todos esses componentes, e existem vários que são liberados, mas esses componentes aqui são os principais, né? Então, por exemplo, em agosto, vai ser preparado para os órgãos públicos, para cumprir a obrigatoriedade dos órgãos públicos. Então, assim, aqui exemplifica a necessidade do cliente manter a base atualizada. Tem muito cliente que, às vezes, tem receio de atualizar, e aí é importante sempre separar, né? A atualização da Sênior, ela não é para ser nada complexo, não é para ser nada impactante, nem para mudar, não muda parâmetro, não muda personalização, e algumas situações elas se tornam mais complexas, mas por conta do ambiente, de não seguir boas práticas ali na estrutura, né? Porém, é sempre importante manter atualizado, porque, como vocês podem observar aqui, várias alterações estão acontecendo. Ano passado já teve um volume grande, né, por conta das MP, e esse ano vai continuar com toda mudança de prazo, adequação, enfim, ela vem ligada diretamente às versões. É assim que a fábrica coloca para os seus clientes a versão, né, ou aquela implementação. E além disso, isso aqui são os pontos principais, mas reforçando aí a necessidade de manter o sistema atualizado, aqui, ó, nesse portal de documentação, a Sênior, ela libera uma versão todas as sextas-feiras, tá? Ah, eu preciso atualizar todas as sextas-feiras? Não necessariamente, mas qual que é o processo ideal, né? A área responsável, no caso de gestão de pessoas, acompanha essas notas de versão, né? Acompanha essas notas de versão e aqui identifica pontos que são relevantes para a estrutura, tá? Mas assim, de uma maneira bem prática e objetiva, né? Eu acredito que hoje, dificilmente, passar de 15 dias ou 2 ou 3 semanas sem atualizar, com certeza você vai estar sem uma correção importante, sem uma implementação nova, sem uma melhoria, né? Então, assim, fica aqui uma boa prática de criar ali um mecanismo, uma dinâmica junto com a TI,
para estar atualizando o sistema com frequência. Não que isso é uma regra, tá? Eu sei que o processo de homologação às vezes demora mais do que isso, mas pensando no volume de alterações que nós temos aqui, é importante aí, no máximo 2 ou 3 semanas, manter o sistema atualizado, tá? E aqui, dentro desse portal, por exemplo, a versão que saiu sexta-feira, né, passada, 25/6, teve um volume alto de adequações, de melhorias, de novas implementações. Então, assim, se o cliente não atualiza, ele não tem esses benefícios dentro da ferramenta, né? Não só os benefícios, mas as correções também. E, basicamente, a mensalidade que envolve o produto, ela está diretamente ligada ao direito de ter essas melhorias, o direito de ter as correções, e vem de atualização. Então, é como se o cliente não estivesse usando do que ele está pagando, né? Então, por isso que eu falo, é importante manter a ferramenta sempre atualizada. Eu acho que para o suporte também, isso de certa forma contribui, né, Bruno? Quando o cliente está muito desatualizado, uma boa parte da análise ali de solução, ela fica prejudicada, né? Sim, fica assim. É interessante aí os clientes sempre acompanhar essa questão das liberações. É algo que eu não oriento vocês a fazerem, atualizar toda semana. Realmente vocês vão ver quando sair alguma atualização que é importante para o processo de vocês. Porque o que acontece? Digamos que essa semana vai sair uma atualização. Querendo ou não, toda vez que sai uma nova versão, sai uma atualização, pode ser que tenha alguma falha também. Então, algo que estava funcionando na semana anterior, essa semana deixa de funcionar. E às vezes vocês atualizaram essa semana só porque saiu uma nova versão. Não era nada que impactava no processo de vocês. Então, vocês vão atualizar, vocês vão passar a ter um problema que vai ser liberado só na semana seguinte e sem necessidade. Então, é legal sempre acompanhar aí as notas de versão, tudo que sai. Toda quinta-feira à tarde ou sexta-feira no início da manhã, a Senior libera tudo que vai sair de correção, tudo que vai sair de nova legislação que o governo está prevendo. Então, é interessante manter atualizado, mas não há essa necessidade de atualizar toda semana. E sim, sempre que tiver algo que é pertinente à rotina que vocês utilizam. Perfeito. E, de novo, né, base de homologação. Atualizar em homologação, junto à área responsável ali, aí acho que a TI, quem acaba ali sofrendo um pouquinho mais, mas a área responsável tem que ter ali quais são as operações principais, né? Ter uma lista das operações principais para fazer a validação, a homologação. É um sistema muito grande, é um sistema totalmente integrado, ligado com todos os módulos, né? Então, assim, torna a estrutura complexa. E a homologação é o que dá segurança. Depois que você pôs em produção, até para nós, a fábrica, todo mundo buscar uma solução, o prazo é menor, a gente acaba passando por um estresse que seria mitigado se tivesse feito a homologação, validado aquele processo principal, né, e aí fazer com segurança. Então, é como o Bruno falou, toda semana não há necessidade, mas se vocês observarem aqui, cada vez o espaço de melhorias ou de correções, volume, ele aumenta num curto espaço de tempo. Como sai toda sexta-feira um release, dificilmente vai conseguir passar muito tempo sem ter a necessidade de atualizar, tá? Então, basicamente, é assim que a Senior coloca, né, as melhorias e tudo mais na base dos clientes. Tá? Israel, deixa eu te pedir um favor, só aproveitar que você está compartilhando a tela, é algo aí que eu acho que é interessante para todos os clientes aí fazerem esse cadastro. É só entrar no Google, pessoal, digita aí para mim, fazendo um favor, Israel, procura aí no Google Informativo Senior. Só vocês procurarem dessa forma, Informativo Senior. O primeiro link aí, ó, receber informativos. Façam a assinatura disso, que a Senior, sempre tem legislação nova, a Senior libera, sempre que tem atualização de versão, cai no e-mail de vocês. Então, vocês não vão precisar entrar no site toda semana. Vocês passam a receber isso de forma semanal. Toda sexta-feira, chega um e-mail para vocês informando o que a Senior atualizou, o que a Senior está mudando no sistema. Então, vocês conseguem escolher ali o que vocês vão receber. Então, é só entrar nessa página, faz a assinatura do e-mail de vocês.
Antes a Senior enviava isso para todos os clientes, era o antigo BIS, que era o Boletim Informativo Sênior. Depois a Sênior passou a enviar somente para clientes que fazem cadastro, até por questão de não ficar enchendo o caixa do cliente, alguns clientes reclamavam. Então, se vocês têm interesse em receber isso, entra no Google, digita Informativo Sênior, façam o cadastro nessa tela que vocês vão passar a receber de forma semanal o link aí com as atualizações de tudo que a Sênior libera, quando tem versão nova, quando tem produto novo. Então, vocês passam a receber isso. Ok? Perfeito, Bruno. Bem lembrado. Perfeito. Deixa mais prático esse acompanhamento, né? Bom, seguindo aí, né? Falando ainda um pouquinho do E-Social, eu vou usar até aqui uma das documentações da Sênior. Vou falar um pouquinho sobre o E-Social simplificado, tá? A gente tem percebido aí que os clientes ou não estão enxergando a mesma coisa ou não estão tratando essa mudança de forma criteriosa, e eu vou usar até a versão aqui, ó, que saiu em 9/4, a documentação aqui, então tem aqui, ó, liberação trimestral de exigências legais e implementações, tá? E aqui tem um ponto extremamente importante, tá? O que acontece, né? O layout simplificado, esse layout S1.0, como que é a regra, né? Como a gente falou anteriormente, quem deveria entrar agora no social, pessoa física e SST, já vai ser enviado no layout S1.0. Porém, toda a estrutura, ou seja, todos os layouts, eles também vão entrar no simplificado em algum momento. Quando é esse momento? 9/3/2022. Ou seja, em 9/3/2022, todo mundo, toda empresa, ou seja, todo envio ligado ao E-Social vai seguir as regras do layout S1.0. Então, o que acontece? A Sênior até cita aqui na documentação que a nota orientativa S1.0 de 1/2021 esclarece as regras de convivência entre as versões. Convivência, pessoal, entendam como tempo de homologação, tá? Tempo onde eu vou fazer o paralelo, né? Pensando em projeto. Bem como a nova data do período de convivência, como de 10/5/2021 a 9/3/2022. Então, o que acontece, tá? Obrigatoriamente, a partir de 9/3/2022, todos os envios vão ser seguindo as regras do layout simplificado. Tá, mas o que o cliente tem que fazer nesse período, né? Nesse período de convivência? Ele tem que homologar, esse período de convivência tão longo, né? Particularmente, eu acredito que é uma forma do governo dar um tempo maior para as empresas realmente homologarem a sua ferramenta, o seu processo, a sua estrutura, porque no começo, quem, né, participou aí do início do E-Social foi dolorido, né? Não foi simples evoluir. Por quê? Porque, de certa forma, a maioria não tinha feito nenhum tipo de envio. E quando foi fazer em produção, várias regras, vários processos, vários erros começaram a aparecer. Então, agora a gente tem aqui, ó, um período grande para fazer essa homologação, tá? De que forma essa homologação deve ser feita, né? Tem até aqui, a Sênior coloca algumas orientações, né, sobre a estrutura, e até aqui tem uma orientação. Como faço para homologar na produção restrita do E-Social os eventos de SST? Porém, entendam como homologação toda a estrutura do layout simplificado. Por quê? A produção restrita, ela está funcional, pelo menos até esse momento, quanto a receber o layout simplificado, tá? Então, o que acontece? Aqui a Sênior até coloca, né? Recomendamos montar um novo ambiente somente para homologação do SST, e eu aí estendo isso para o layout simplificado, porque não será possível fazer homologação desses layouts na sua base de produção. Ou seja, aqui, nesse período de convivência, o ideal é que todos os clientes criem uma base de homologação, tá? Façam os envios que fizeram em produção, e aí vem o ponto de, talvez, maior dúvida, né? Você
pegar a sua base de produção, né? Clonar os dados dela na sua base de homologação e configurar ela para ir para o social, para a produção restrita de homologação. O que você precisa fazer? Todos os envios que você fez em produção, que são pré-requisitos, ou seja, tabelas, S1000, 1005, você tem que enviar de novo. Os não periódicos principais, 2200, por exemplo, você tem que enviar na homologação. Por quê? Porque o E-Social, o banco de dados do E-Social, o repositório do E-Social, como assim for, ele não consegue, não existe uma ferramenta que você pega os layouts que você enviou na produção e cola eles na homologação. Ou seja, quando você apontar para a homologação ou a produção restrita do E-Social, não existe nada lá, não existe nenhuma informação. Então, você não vai conseguir fazer o envio de um 2240, por exemplo, que é a exposição de um colaborador, se o colaborador não existe naquele ambiente. Lembrando que o E-Social, ele segue uma cronologia de tempo, né? Então, se você vai enviar o 2240, que está diretamente ligado ao 2200, você precisa enviar o 2200. E o 2200 precisa do quê? Do 1005, do S1000, do 1020, ou seja, toda a estrutura que você tem em produção, você tem que fazer em homologação, tá? Isso é uma premissa. E eu estendo esse mesmo processo para validar o E-Social simplificado. Validar de que forma? De novo, faça os envios na forma como está, faça os envios na forma como está, né, na estrutura que já existe hoje, faz o S1000, 1005, 2200 e envia pelo menos uma folha. Pelo menos uma folha, tá? Envia uma folha completa, faz o fechamento para simular um cenário parecido com a produção. Feito isso, né? Como que a Senior vai fazer essa questão da liberação? Não está habilitado de forma, né, automática a liberação para o layout simplificado. Ou seja, teoricamente, o cliente poderia optar por estar fazendo o envio do layout simplificado, porém, tem que solicitar essa liberação até o momento. Depois eu vou pedir para o Bruno complementar se tem alguma informação nova aí em relação a essa ativação. Mas, basicamente, a homologação do layout simplificado, ela tem que acontecer de que forma? Você prepara essa base, faz a sincronização, enviando S1000, 1005, 2200, que são os principais, envia uma folha, pelo menos, né? Fecha uma folha, muda, vira a chavinha, é um campo, eu vou até mostrar depois ali na folha, ativa o layout simplificado e continua fazendo os envios, né? Faz envio de 2200, faz envio de rescisão, faz envio, ou seja, pelo menos faz um envio de cada layout e fecha uma folha no layout simplificado. Isso é o que vai dar segurança quando a gente fizer a virada, porque o mesmo processo que vai acontecer lá em março de 2022, ele vai acontecer, você já vai estar fazendo agora. E os erros, se surgirem erros, se surgirem necessidade de adequação, você tem tempo. Então, por isso que essa homologação que a Senior fala, até voltado para SST, eu aconselho a fazer olhando para todos os envios, para toda a estrutura, tá? Porque, de novo, todo mundo que passou por uma alteração, teoricamente, o que vem no layout simplificado, né? Aqui, ó, foram excluídos esses layouts. Então, a Senior até documentou aqui o que foi excluído, todos esses layouts foram excluídos, esses layouts foram alterados, então, basicamente, todos sofreram alteração. A Senior até coloca aqui o que foi alterado, tá? E aí, SST também, né? Foi excluído o 1060, esses outros aqui, esses foram alterados. Então, a importância, olha só o tanto de alteração que nós tivemos na estrutura, né? Então, é fundamental fazer essa homologação. Aí eu vou trazer um pouquinho para o nosso dia a dia, tá? Alguns clientes não têm olhado essa questão da homologação, né? Ou têm tentado fazer a homologação do SST sem fazer o envio dos principais, ou da estrutura da folha no ambiente produtivo. Nos nossos projetos, né, os nossos consultores estão atendendo, o nosso foco é trabalhar com SST.
essa parte de criar um ambiente ou de fazer os envios, ela é do cliente. Por quê? Porque não tem necessidade do cliente ter custo com isso. Primeiro, é o mesmo processo que ele faz em produção. Segundo, a base de produção dele já está funcional, ou seja, teoricamente, as correções, elas já foram feitas. Então, basicamente, o usuário tem que ir na base de homologação, gerar o 1000, enviar, gerar o 1005, enviar, gerar o 2200, enviar. Por que não faz sentido a gente... não é que não faz sentido, mas vamos dizer, de uma premissa, depender da consultoria para fazer esse trabalho? Porque é uma operação que já é feita, o sistema está estável em produção, e, querendo ou não, não é algo que é rápido. Por que não é rápido? Porque cada layout você tem que enviar, tem que aguardar o retorno para enviar o próximo. E o ambiente produção restrita, eu tenho a percepção que ele não tem o mesmo desempenho da produção oficial. Então, o que acontece? É um trabalho que tem que ser organizado. Claro, nós da unidade, estamos à disposição, se o cliente quiser, que a gente faça essa sincronização, esses envios e tudo mais, né? Porém, não é uma premissa, é uma atividade que o cliente pode fazer. Então, falando desse ponto aqui, ó, homologação de SST, clientes, antes de organizar a agenda do consultor de SST, que vai acompanhar vocês, que vai orientar, deixem essa base pronta, deixem essa base com pelo menos o 2200 enviado. A parte da folha, quer fazer num segundo momento, vai fazer de um projeto paralelo, sem problema, mas falando especificamente de SST, é importante deixar isso pronto, porque senão o consultor vai chegar, né, para fazer essa homologação e não vai conseguir fazer. Por quê? Na verdade, vai conseguir. O sistema, ele vai conseguir mostrar para vocês que o sistema está funcional, ele vai gerar o 2240, 2210, 2220, porém você não vai ter um recibo, um retorno de recibo do e-social. Mas não porque o sistema da Senior não está pronto, e sim por quê? Porque não tem o 2200 lá no ambiente. Então, assim, façam os envios, pelo menos até o 2200, falando de SST. Agora, homologar a folha também considero importante e fundamental para não ter surpresa quando chegar lá em março de 2022. Ô Bruno, você quer complementar sobre isso que eu falei aí, sobre essa ativação? Sim, só sobre essa questão essa limitação, que a gente não consegue pegar o backup do que está no e-social em produção e jogar para a homologação, não é uma limitação nossa, isso é limitação do governo. O governo não tem essa funcionalidade. Então, não é igual ao sistema sênior, que vocês têm duas bases, uma produção e uma teste, a gente faz um backup da produção de vocês e sobe na teste. Em sistema sênior, a gente consegue fazer isso. Porém, o governo não dá essa funcionalidade, pegar tudo que está no ambiente de produção do e-social e jogar para a base teste. Então, essa é uma limitação do governo, que infelizmente, tudo que foi enviado em produção precisa ser enviado em homologação do governo. E sobre a importância da validação desse período de convivência. É importante fazer, pessoal, porque os layouts eles vão ser muito alterados, vai ter muita alteração. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos. Hoje a gente tem o layout 1030, que é a tabela de cargos. A gente tem o layout 1050, que é a tabela de escalas, de horários. Elas vão deixar de existir com o e-social. Elas deixarão de existir. Mas como eu vou enviar o meu colaborador? Vai no cadastro do colaborador agora, lá no 2200, vai um campo com o cargo dele, o CBO dele, e vai um campo com os horários que eles passam a fazer. Então, a gente vai ter alterações grandes, alterações estruturais grandes nos layouts. Então, por isso é importante validar. Mas eu vou deixar que outros clientes validem. Querendo ou não, a gente tem as nossas particularidades nas nossas empresas. Então, é legal a gente validar envio de cadastro de alguns colaboradores, envio como o Israel disse, envio de uma folha, porque vários campos e vários layouts, eles vão deixar de existir no e-social simplificado. A ideia justamente é essa, é simplificar. É tirar informações que, a princípio, o e-social implantou, viu que não é necessário, realmente eles estavam, digamos aí no termo popular aí, estavam enchendo linguiça e tiraram. Não vamos precisar dessa informação, não tem por que a gente tratar dessa forma. E com isso vai mudar estruturalmente muitos layouts. Aí a ideia é que agora, desde
de junho deste ano até março do próximo ano, seja o período para validação, o período de convivência. Ah, Bruno, deu novembro, já estou seguro, já quero entrar no simplificado, quero enviar tudo pelo simplificado. Posso? Posso. Vocês vão acionar o suporte, a gente vai pedir para a Blumenau a chave do sistema de vocês para que isso seja ativado, aí a gente ativa. Ó, a gente determina uma data com vocês, a partir do dia 1º de dezembro, vocês passam a enviar tudo pelo simplificado. Então, a gente pediu a chave para Blumenau, a gente ativa junto com vocês no sistema, e a partir dessa data, vocês passam a enviar no simplificado. Mas é importante que tenha validação, para não virar e os erros começarem a acontecer já em produção. Eu no limite ali para enviar uma admissão, no limite para enviar uma folha, no limite para enviar uma rescisão, e erros acontecendo. E como são erros estruturais que podem acontecer, a gente vai precisar escalonar isso para a fábrica. E nem sempre eles vão conseguir responder na hora. Então, quanto mais vocês conseguirem validar, o quanto antes vocês conseguirem validar, melhor. A gente valida também, só que a gente não consegue pegar todas as situações. A gente tem clientes de todos os segmentos, com todo tipo de particularidade. Então é legal que vocês validem o que vocês têm na base de vocês, para realmente sentirem segurança para virar para a versão simplificada. É isso daí. Até a própria parametrização, né, Bruno? Cada cliente tem a sua, então não dá para você dizer que vai ser tudo perfeito. Em um pode ser que tenha um contexto, em outro não. Então, assim, a homologação ela é fundamental. Um exemplo aqui, eu acredito que isso aqui depois até houve uma alteração, mas, por exemplo, o layout 1250 de aquisição de produção rural, ele, né, seria excluído e ele vai passar a ser enviado no REINF, né? Ou seja, é uma adequação de processo, porque até então a contabilidade não tinha essa informação, isso saía da folha, e agora não vai sair mais. Então tá aqui, ó, inclusive acho que até tem uma adequação no REINF também, né? Então o que acontece? Olha só como não é simplesmente tirar a informação, tem aqui as suas particularidades, né? Então por isso a importância de fazer essa homologação a contento, tá? Bom, seguindo aí, agora eu vou focar um pouquinho mais em SST, né? Nesses layouts aqui, que basicamente são 3, 2210, 2220 e 2240. Então, assim, falando especificamente de SST, o que a Senior tem de solução, né? Para fazer o envio desses caras aqui, né? Existem duas soluções, tá? Duas soluções para fazer os envios. Logicamente que o primeiro é o módulo Segurança e Medicina, então boa parte dos nossos clientes tem o módulo, tá? Mas também tem um outro produto, que é o integrador SST, tá? A gente precisa olhar um pouquinho o processo e os prós e contras de cada solução, tá? Falando do integrador SST, ele tem o foco dele, né, visando solução, é ele integrar com aquele cliente que a parte de saúde e segurança dele é terceirizada. Uma boa parte dos nossos clientes é assim, tá? Mas aí eu acho que tem que observar alguns detalhes nessa estrutura. Por exemplo, o SST, vamos dizer, a solução completa desse integrador SST, é que, por exemplo, com a SOC, que é um software de mercado voltado para saúde e segurança, esse integrador SST, ele integra ou ele se comunica com a SOC de maneira nativa, né? Como vocês podem observar aqui, ó, existem outros softwares de mercado que também estão em homologação com a Senior, tá? Porém, o que acontece? Pensando nesse processo, né? Eu tenho meu fornecedor, meu parceiro, né? Que eu tenho contrato com ele para fazer elaboração, PPRA, PCMSO e tudo mais. Ele tem a SOC. Posso usar o integrador SST? Pode, beleza. Só que aí tem um detalhe que é fundamental, tá? Que detalhe que é esse? A estrutura da folha, né? Nós estamos falando de exposição de risco que está vou dar um exemplo, né? Que está diretamente ligado à atividade do colaborador, ou o seu cargo, ou o seu posto de trabalho, ela tem que ficar igual à do prestador ou do seu parceiro lá no SOC. Então, aqui
falando de projeto, é uma solução que atende, porém, falando de projeto, você não é um projeto que você vai entregar sozinho, é um projeto que você vai entregar com o seu parceiro. E aí, o que acontece? Se não houver esse saneamento de dados, ou seja, a estrutura que está aqui na Sênior ficar igual à estrutura do SOC, por exemplo, não vai funcionar. Vai te dar muito mais dor de cabeça e muito mais problema. O que a gente viu é uma dificuldade grande desse parceiro conseguir fazer o saneamento de dados. Por quê? Porque ele estruturou o SOC no sistema da forma como ele conhecia, da forma como ele achava que tinha que ser. A partir do momento que a gente coloca a folha da Sênior para integrar com o SOC através dessa solução de integrador SST, essas informações elas precisam ficar equivalentes. Empresa, filial, estrutura de cargo. E aí é onde tem o problema, porque o parceiro acaba não fazendo. E se ele não fizer, o produto acaba não funcionando, né? Você não consegue ter o funcionamento, ou não consegue fazer a geração e os envios do layout. Então, é uma solução interessante, tá? Porém, é importante avaliar o quanto o seu parceiro vai olhar essa atividade com a devida importância, porque se ele não fizer, você não vai conseguir evoluir com as suas entregas dos layouts de SST. E outra, é importante pensar também que, de certa forma, isso não está no contrato dele, né? De certa forma, ele não é obrigado, em nenhum lugar foi dito que ele tinha que estruturar o sistema dele da forma como você quer. Então, se forem optar por esse tipo de solução, é uma solução construída a 4 mãos. Sem isso, o projeto não anda, tá? E, né, imaginando aí dentro dessa mesma solução do SST, é possível fazer a importação de arquivos contendo os dados do evento da social. Então, aí é uma outra solução, pensando que eu não tenho SOC, que o SOC integra nativo, mas eu tenho um outro, né, meu parceiro usa um outro fornecedor de software, um outro software de SST. É possível importar e exportar arquivos, tá? Nesse modelo aqui, ó, sistema do prestador, ele gera o XML já pronto, ele gera o arquivo compactado para subir vários arquivos, importa no integrador, ele gera um log, envia para o edocs faz a transmissão, volta e exporta e armazena o número do recibo para depois devolver para esse prestador. De novo, é uma solução interessante, relativamente talvez menos operacional, porque o prestador vai te mandar o layout pronto, mas o que eu vejo aqui, tá? E aí é uma opinião particular. Na mesma questão que tem aqui do integrador, aqui o prestador vai te dar um layout. Você não vai ficar abrindo o arquivo para saber se tá atualizado, se já está adequado com a nova implementação. Enfim, se a estrutura desse layout está ok. Ou seja, imagina o seguinte, você vai importar aqui, deu um erro. E esse erro talvez é um erro, por exemplo, o layout não está conforme o modelo definido. Aí você vai pegar esse erro e vai passar para o terceiro. Esse terceiro não sabe como resolver. Ele vai falar, eu gerei o layout certo. Vai devolver para você. Ou seja, você vai ficar no meio dessa discussão, né? Sênior, você não está lendo. A gente vai olhar, vai te mandar, por exemplo, vai te mandar um layout que é o padrão do sistema para você comparar. E você vai lá e vai comparar layout a layout. Isso para tratar um erro. Imaginem vocês se começar a ter um volume alto de erros, né? Por quê? Porque, de novo, 2200 que está na minha folha, com a minha matrícula social, o 2240 que está vindo desse meu parceiro. Olha só. E aí, o que eu vejo de perigoso nessa dinâmica é o quê? Você tem até o dia 15 para enviar a folha. O tempo de solução para você resolver esse contexto aqui pode prejudicar o seu fechamento de folha. A não ser que você feche sem a informação, depois tenha que reabrir para poder enviar, depois que corrigiu, enfim. Então, de novo, é uma outra solução, é uma solução que a concepção dela funciona, porém, é importante lembrar o tempo que você vai ter para resolver determinadas situações ou quais ferramentas você tem. Considerando aqui e aqui, eu acho que a dor é a mesma. É o seu parceiro
te apoiar, o seu parceiro entender o que ele está fazendo, porque a correção aqui, o log, ou a ação de correção, ela vai estar lá com o seu parceiro, e não na sua mão. Então, você vai depender de mais uma pessoa. Então, você tem a sênior envolvida, você tem o seu processo e você tem o parceiro. Então, assim, naturalmente, com mais pessoas na solução, a tendência é demorar um pouquinho mais, tá? Então, por isso que alguns clientes, até uma conversa com o Bruno, o cliente quer mandar só o XML para não ter que adquirir o módulo Segurança e Medicina. Ok, gente, essa é a solução. Porém, é o que eu falei, é importante pensar no dia a dia. Porque aí depois, quando a gente tiver com isso rodando, começar a ter um volume alto de erros, e a gente precisar de tempo para resolver, nós não vamos ter. Então, acho que é ter isso em mente. Então, eu estou buscando uma solução talvez mais barata, ou sem eu ter que ter alguém operacionalizando aqui, só que você vai ter uma dor de um outro lado. Então, quero deixar isso bem transparente com vocês, porque a gente já vê isso acontecer, tá? Então, aí, de novo, é uma decisão custo-benefício de cada cliente, cada empresa, mas são pontos que acho que a gente tem que ficar claro. O suporte também acaba ali sofrendo um pouquinho, porque abriu um chamado, o prestador falou que o layout dele está certo, e a sênior que não tá funcionando. A gente olha no log e fala que o layout não está de acordo com o especificado na nota orientativa X. Aí você vai pegar, vai devolver, enfim. E aí não é uma questão do nosso atendimento, é uma questão da estrutura, tá? Você quer comentar um pouquinho, Bruno, sobre essa questão do SST aí? Não, acho que é isso mesmo que você passou. Essa não vou falar nada, não. Beleza. Bom, além dessas duas soluções, a gente vai, né, para o nosso bom e velho Segurança e Medicina. Aí, de novo, né, pensando nesse processo, que eu tenho um terceiro, que é o mais comum, que elabora meu PPRA, que elabora o meu PCMSO, agora opinião particular, né? Estou trazendo aqui para a minha opinião. Eu prefiro que esse meu parceiro me entregue fisicamente o PPRA, o PCMSO e as informações, e eu, dentro da minha corporação, dentro da minha empresa, faça a digitação desses dados, tá? Mas eu tenho um custo maior, poxa, eu tenho que ter a ferramenta, eu tenho que ter uma pessoa, não faz sentido. Ok, eu concordo que tende a ser mais caro, porém, aí é uma outra solução. Por quê? Quando esse seu parceiro te entregar a documentação e você estiver alimentando no sistema, o sistema vai te ajudar a criticar determinadas informações que estão incoerentes. Lógico, se aquele agente de risco está certo ou está errado, é o seu parceiro que vai dizer, porque é ele que faz as medições, é ele que faz toda a análise de risco. Porém, na hora que você estiver imputando os dados, a solução está na sua mão. Então, eu particularmente, eu vejo que ter alguém fazendo essa digitação, apesar de parecer mais caro, eu acho que no custo-benefício ela é a melhor, tá? Talvez ter uma pessoa especialista em SST para fazer esse trabalho é necessário? Talvez não. Por quê? Porque a informação vai vir pronta lá do seu parceiro, né? Então, talvez pensar dessa forma seja um bom caminho para gerar as informações. E outra, quando a gente estiver imputando os dados de exposição, de área de risco, de localização, que são informações que estão ali no 2240, você está alimentando no mesmo lugar que está a admissão do colaborador, que está a folha dele. Então, matrícula social vai estar correta, cargo vai estar correto, função vai estar correto, descrição de atividade, ou seja, a chance de erro eu vejo que é menor. Não eliminamos, né? Nós temos mais uma operação aí, mas eu acho que é um bom caminho. E além disso, você começa a poder usar a ferramenta, né? Não só pro social, mas você pode, dentro aí do que você tem no seu processo, de explorar a ferramenta. Eu vou dar um exemplo aqui de um relatório que é bem interessante, que talvez você possa contribuir para o seu dia a dia, é esse relatório aqui, ó, relatório nativo, adicionais versus GHE. O que esse relatório mostra? Qual é a finalidade dele? Ele vai fazer uma auditoria na base
comparando os agentes de risco que você colocou no PPRA ou cadastrou versus os adicionais de insalubridade e periculosidade que você está fazendo na folha. Então, basicamente, ele cruza essas informações e apresenta quais são os pontos que estão com erro. Por exemplo, eu disse que ele está exposto a um ambiente que tem insalubridade, mas eu não estou pagando insalubridade. E vice-versa, periculosidade é a mesma coisa. Então, assim, esse é um exemplo de que, apesar desse custo que eu imagino que seja, talvez não seja tão interessante num primeiro momento, mas se você olhar a longo prazo, se você avaliar o todo, você tem outros pontos positivos para poder explorar dentro da ferramenta e não só imputar os dados aqui, tá? É isso, Bruno? Falando de solução, você também enxerga dessa forma? Sim, acho que é sim, sofre menos digitar aqui. Bom, agora, gente, eu vou entrar na última fase aí desse nosso bate-papo. Eu vou fazer um pouquinho da operação dentro do SST, tá? Para vocês entenderem e visualizarem que a operação ela é relativamente simples, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Como eu tinha dito anteriormente, eu preciso enviar o 2200. Eu estou numa base de homologação aqui, tá? Ou seja, eu já fiz o envio do 2200 aqui. Tenho 2 erros aqui, que aí é o que eu comentei, né? Para você enviar na homologação, talvez alguns erros venham a aparecer, e aí tem que tratar. Mas aqui, ó, eu estou na folha, tá? Eu estou na folha e fiz o envio de 2200, por exemplo, aqui do colaborador 88, tá? Então, gente, é uma premissa, só que eu não enviei só o 2200, né? Eu enviei empresa, filial, enviei aqui, ó, evento não vai precisar, mas cargo, horário aqui, ó, os cargos vai precisar enviar, enfim, tem que fazer esse trabalho, tá? Já ia pulando uma etapa aqui. Além disso, eu comentei sobre a chavinha, né, da liberação para o layout simplificado. Na base de vocês, lá nas definições do social, tem esse campo aqui, ó. Provavelmente, em algumas bases, ele pode estar aqui, ó, somente eventos da folha, tá? Nas definições do social. E aí, para ele habilitar o menu e-social lá no Segurança e Medicina, isso para quem tem o Segurança e Medicina, lógico, tem que mudar esse parâmetro, tá? Eventos de folha e de SST. E aí, logicamente, você preenche aqui o início do SST. Eu tinha preenchido com data de 8/6, que era a data inicial, né? E aqui, ó, agora tem esse menu aqui, ó, ativação, simplificação e social. Esse é o menu que o Bruno comentou que precisa solicitar no suporte, pensando na produção, né, Bruno? Porque na homologação ele vai aceitar o simplificado sem nenhum tipo de intervenção. Na produção, precisa solicitar via chamado essa liberação, e aí, através dessa interface, a gente passaria a fazer a liberação em produção, tá? Mas para fazer a homologação, fazer os envios de homologação, basicamente mudar esse parâmetro para quem não tiver, né, eventos de folha SST, e preencher aqui a data início do SST. Qual data eu posso colocar? Você pode colocar a mais recente. Como ainda não tem data, é a data que o sistema vai usar como referência para gerar os dados, tá? Então, seguindo aqui, enviei o 2200, vou lá para o Segurança e Medicina. Aí, eu vou focar aqui nos layouts 2210, 2220 e 2240, tá? O que envolve, vamos primeiro falar do 2240, tá? O 2240 são os agentes de risco. O que envolve 2240? Primeiro, a estrutura que vai ser construída, ou as informações que vão ser compostas no 2240, basicamente elas estão nessa tela aqui, ó. PPRA por GHE, e assim, gente, PPRA por GHE, não tem outro jeito, tá? Grupo homogêneo de exposição. São as melhores práticas de gestão de saúde e segurança. Então, grupo homogêneo de exposição. Então, seu PPRA tem que estar no formato de GHE, consequentemente, PCMSO. Para quem não olhou para isso ainda, verifiquem com o seu parceiro, se for terceirizado, para ele mudar o template, mudar a análise,
na elaboração do PPRA para ser por GHE. É uma premissa, tá? É uma premissa. Então, aqui, o que a gente tem nessa estruturação, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, eu já fiz um cadastro, tá? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem o código do PPRA, é um cadastro que ele fica aqui, cadastro de PPRA, e aí tem o seu cadastro e as suas respectivas parametrizações, né? A gente tem o código do GHE, então, como eu falei, o PPRA que o seu parceiro elaborou, você vai pegar esse PPRA e vai digitar no sistema. Então, você vai vir aqui, cadastro do GHE. O GHE é o quê? São grupos homogêneos de exposição, ou seja, quais são os riscos, baseado nos riscos que existem na organização, você cria os GHEs. Seguindo aqui, né? O que mais que você tem? Você cria uma revisão, então você pode, né, teoricamente, aí todo ano você tem no mínimo uma revisão, porém no meio você pode ter várias revisões, né? Um aumento uma alteração no risco. Então você vem criando aqui as revisões com as respectivas datas de validade. Aqui eu até coloquei um período maior, tá? Mas é só um exemplo. Cadastro do ambiente, né? Isso tem no PPRA elaborado, então a estrutura física do ambiente e as condições ambientais, tá? Então tá aqui, ó, cadastro de ambientes, tá? Então é um cadastro simples, né? É um cadastro simples, não tem também tanta complexidade para alimentar aqui a questão do ambiente, tá? Feito isso, alimentei, eu vou para onde? Eu vou pular as atividades de risco, que eu já vou explicar, eu vou para o laudo dos agentes de risco, ou seja, eu tenho que fazer os cadastros dos agentes de risco, né? Pego todos os agentes de risco que eu tenho na minha empresa, né? Ruído, por exemplo, preencho aqui, ó, o código do agente nocivo, que é o código de social, descrição, enfim, faço todo o preenchimento desse cadastro, então eu tenho que fazer esse cadastro inicialmente, tá? Depois que eu tenho esse agente, eu vou cadastrar o quê? Eu vou cadastrar o laudo, né? O que é o laudo? Nada mais é do que aquele agente que eu cadastrei, com as respectivas medições, né? Basicamente é isso. Então, são as informações que eu coloquei do cadastro e ele até carrega para cá, porém com um complemento das medições, que é isso que define a exposição do risco, tá? Coloquei os riscos, o que mais que eu tenho que colocar? EPI, tá? Então, eu venho, né, faço o cadastro de todos os EPIs que eu tenho na minha organização. E aí, aqui, eu defino o CA, e logicamente que o ideal do CA é ser definido por fornecedor, porque o CA ele é por fornecedor, então vocês podem observar aqui, ó, que tem uma tela onde você cadastra os fornecedores de EPI e cadastra a certificação, ou seja, o sistema te ajuda a controlar a validade do CA. Porém, para isso, você precisa, obviamente, fazer esse cadastro por fornecedor. Tem outras possibilidades, como esse exemplo aqui, o certificado está aqui. Tem, mas observem que nesse campo eu não tenho data de validade. E aí isso aqui pode me atrapalhar na gestão e controle dessas validades. Por isso que eu aconselho a fazer pelos fornecedores. Cadastrei os EPIs, né? Eu faço aqui o vínculo do agente de risco com o respectivo EPI, tá? O que mais? EPC. Se eu tenho EPC, eu tenho que enviar. O EPC ele é cadastrado em equipamentos, tá? Ele é cadastrado em equipamentos e EPC é uma coisa que, basicamente, o pessoal deixa de lado, mas o que é um EPC, né? Equipamento de proteção coletiva, extintor de incêndio, tem vários EPCs aí que nos ambientes, e eles também fazem parte aqui da revisão do GHE, né? Como a gente chama, como a Sênior definiu aqui. E assim, gente, vamos pensar, nós estamos falando de um PPRA, que é um programa de prevenção, ou seja, todas as ações que você toma para prevenir o risco do colaborador, mesmo que esse risco exista, ele tem que estar nessa estrutura. Só que, como eu falei, basicamente você pode ter um terceiro que faz essa elaboração para você, faz as medições, fez as medições, você tem ali o PPRA físico, vem aqui e digita, tá?
Aí, lógico, tem facilitadores, de um ano para o outro você pode duplicar, que aí você não precisa fazer todo o cadastro novamente. Enfim, tem alguns facilitadores na ferramenta, tá? Fiz essa estrutura aqui, beleza. O que está faltando, né? O que mais eu tenho com essas informações? A amarração desse ambiente com o colaborador, certo? Aqui na Senior tem duas formas de fazer a amarração. Nesse menu aqui, ó, configurações de segurança, você define como que vai ser a ligação do colaborador com o GHE. Se vai ser por posto de trabalho ou vai ser diretamente no colaborador. Agora, eu vou falar por posto de trabalho. Por quê? Posto de trabalho, né, de uma maneira fria, ela é quase a mesma coisa que um cargo. Quase. Por que quase? Porque o cargo, você pode dizer que é assim, analista de departamento pessoal. É o cargo, é para remuneração. Só que dentro do analista de departamento pessoal, eu tenho a pessoa que faz admissão, eu tenho a que faz rescisão, eu tenho a que faz reajuste salarial, enfim, cada empresa tem o seu processo. E nesse modelo que eu falei, as três são do mesmo cargo, porém com atividades distintas. Nesse conceito, a gente tem a rotina de postos de trabalho. E todo o produto da Senior, G7, que são os novos produtos de RH digital, né? E as próprias funcionalidades da ferramenta, elas estão muito conectadas ao posto de trabalho. Então, toda a evolução da Senior, ela está diretamente ligada a posto de trabalho. Por isso, eu aconselho aos nossos clientes que não têm a rotina de posto implantada, que avaliem essa implantação, mesmo que você faça um cargo para cada posto, tá? Ou vice-versa, né? Um para um, não tem problema. Mas a rotina de postos é uma rotina que está diretamente conectada à evolução do produto, de toda a linha gestão de pessoas, tá? Então, como que eu faço essa amarração? Eu tenho aqui o posto de trabalho, né? Eu já fiz ali o meu cadastro, a minha parametrização, e eu tenho essa tela aqui, ó, históricos de GHE do posto. É uma tela muito simples, tá? Onde eu simplesmente vou dizer, vou avaliar os postos da minha estrutura, né? E vou amarrar com um PPRA e um GHI, tá? Então, basicamente, a estrutura cadastral, ela tá aqui, falando do 2240. Revisão do GHE, então, basicamente, está tudo aqui, mais a amarração com o colaborador, que ela tá aqui, ó, histórico de GHE do posto. E aqui tem um ganho muito grande, tá? Quando você utiliza a rotina de postos e você vai fazer uma movimentação, né? Você vai mudar o cargo, vai mudar a filial, você pode passar a usar essa tela aqui, manutenção de históricos, tá? Essa tela de manutenção de históricos, ela é um facilitador. Por quê? Porque ela te traz tudo o que você pode mudar dentro vinculado ao colaborador. Então, numa única tela, você faz todas as operações possíveis. Ou, de certa forma, muda o posto, né? Amarra num posto novo. E aí é o ganho. Quando você amarra num posto novo aqui, se você movimentar o colaborador de posto, por exemplo, automaticamente eu alimentei o segurança e medicina. Ou seja, toda a estrutura de risco, de exame, que está atrelada ao posto de trabalho, automaticamente ela é alimentada. Então, isso traz um ganho muito grande. Diferente se for por colaborador, porque se eu mudar o cargo do colaborador aqui na folha, eu preciso avisar o pessoal de segurança e medicina para fazer o quê? Mudar o histórico de GHE do colaborador, que aqui não está habilitado porque aqui está por posto. Então, de novo, aconselho a trabalhar por posto. É uma regra, é uma obrigatoriedade somente para produtos G7. Se você não tem produto G7, ok, posto de trabalho, de certa forma, não é uma necessidade, mas eu aconselho a evoluir com a implantação dessa rotina, que todas as evoluções, toda a evolução do produto está amarrada a posto de trabalho, tá bom? Seguindo aqui, né? Então, como eu dei o exemplo para vocês, fiz todo esse preenchimento, toda essa parametrização, e aí, no nosso projeto de segurança e medicina, entra essa explicação que eu estou passando com vocês, logicamente, a nível de detalhe de campo de cada tela, tá? Que a implantação de segurança e medicina, ela é basicamente um pouco de parametrização aqui, mas muito mais treinamento, tá? E aí,
seguindo aqui, né, eu fiz toda essa estrutura, fiz toda a amarração, eu já vou para o social. Eu vou para o social, eu tenho duas telas. E aqui vem um detalhe importante. Observem que os layouts de folha, eles estão aonde? Lá na folha, tá? S1000, 1005, enfim. E os layouts de SST, 1010, nossa, fugiu agora. Os layouts de SST, 2240, 2220 e o 2210, eles estão dentro do Segurança Medicina. Aí vem um detalhe, importante a homologação, por quê? Vão ser duas áreas distintas que vão fazer os envios? São duas pessoas distintas? São. Beleza, então as duas vão ter que estar bem conectadas. Por quê? De novo, pode comprometer o envio da folha. Estou fechando a folha e a pessoa aqui não terminou de enviar ainda? Vai ter problema. Então, é um ponto de se estruturar dentro da empresa, tá? Então, aqui tem os layouts, ó, 2220, 2210 e 2240 dentro do Segurança Medicina. Para quem não tem a folha, alguns clientes nossos têm só a Segurança Medicina, existe essa opção aqui, ó, colaboradores, fechamento de admissão, é que aqui não está aparecendo, obviamente, porque eu tenho a folha, porém, tem que fazer esse fechamento antes de seguir o processo que eu vou fazer agora, tá? Para quem tem folha, basicamente, depois que eu fiz o 2200, eu venho aqui, gerar não periódico, tá? Igualzinho é lá na folha, que já é feito. Carrego as pendências, né? E tá aqui, ó, eu já tinha feito, como eu dei o exemplo para vocês, eu já tinha estruturado aqui do colaborador 88, marco o layout, tá? Marco o layout 2240 e dou um processar. Dei um processar, ele cai lá na telinha de pendência e faz o envio para o repositório do social, obviamente, aguardando aí a validação e o retorno do recibo, tá? Então tá aqui, ó, acabei de gerar aqui, 28/6, o envio desse colaborador aqui, perdão, essa linha aqui, ó, 29/6, aqui, ó, 8/6, que é a data que a gente definiu lá na parametrização, tá? E aqui, obviamente, se eu clicar aqui, der 2 cliques, eu consigo visualizar quais são as informações que estão sendo compostas nesse layout, tá? Então, aqui você também acaba conhecendo qual é a estrutura do layout simplificado. E também consegue exportar. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu consigo exportar para ou salvar o XML ou exportar essa grid para XLSX, tá? Seguindo aqui, ó, aquela questão da importância de fazer um envio, né? Observem aqui, ó, colaborador 5 e colaborador 78. Olha só, ele está azulzinho e eu clico, ele não me deixa enviar. Esta pendência não pode ser processada, pois o colaborador não possui evento inicial ou de reintegração enviado ao social. Então, por que está dando esse erro? Vou lá para a folha. Olha aqui o que eu tenho nessa base aqui que eu montei, né? Olha lá, ó, colaborador 78 e 5, eles não foram validados nessa base de homologação do social. Consequentemente, eu não consigo trabalhar com eles, eu não consigo processar. Então, de novo, né, gente? Preparem a base aí, olhem para isso, façam essa estrutura, tá? Então, assim, 2240 é isso, tá? Eu falei ali os componentes. Ah, tem mais um detalhe. Eu pulei aqui, né? Atividade de risco. Por que eu pulei? Eu vou mostrar para vocês o que eu considero a melhor maneira de descrever a atividade do colaborador. Na minha opinião, tá? E aí tem N formas de fazer, mas eu acredito que essa é a melhor, é você fazer a descrição das atividades no posto de trabalho, tá? De que forma? Aqui, ó, em configurações de segurança, através dessa parametrização aqui, ó, atividade de risco por item de descrição do cargo posto, tá? Então, esse é um parâmetro base aqui de funcionamento. Feito essa parametrização, o que eu tenho, né? O que eu tenho? Eu venho aqui, ó, tabelas, posto de trabalho, descrição, tá? Vou puxar aqui a minha tabela de eventos, a minha estrutura de postos. Vou carregar o posto aqui de exemplo. E aqui, gente, eu cadastro a descrição, tá? E do lado aqui, como vocês estão vendo, ó, código das atividades para o social, você faz o vínculo
do código da tabela do E-Social com essa atividade. Por que eu acho que aqui é o melhor caminho? Primeiro, já falei do posto, o quanto ele é importante para a estrutura da sênior, né? Segundo, aqui você tem histórico, então você pode ir mudando as atividades sem ter que excluir e apagar. Ou seja, se você gerou um PPP, por exemplo, né, que é uma das rotinas aqui do Segurança e Medicina, você não perde o histórico. Se você preencher, por exemplo, diretamente aqui, ó, você não tem histórico. Então, o que eu digitar aqui, se amanhã eu precisar mudar, eu tenho que apagar. Então, eu perco o histórico. Isso é ruim. Por isso que eu considero fazer dessa forma é a melhor, tá? E tem um outro recurso interessante também, ó. Tabelas, postos de trabalho, estrutura. Quando a gente puxa aqui a estrutura que nós estamos utilizando, tem esse campo aqui, ó, item de descrição. E aí eu posso ter vários itens e definir que somente um representa as atividades de risco. Por quê? Os clientes que têm o cargos e salários, por exemplo, que tem uma descrição detalhada da atividade do colaborador, não necessariamente precisa usar aquela descrição, pode criar uma outra. E aqui eu defino, ó, que para descrever a atividade do risco, eu vou usar a sequência 1 ou o item 1 e eu marco aqui que representa a atividade de risco. Por isso que aqui, quando eu venho nessa descrição, ele me habilita a possibilidade de vincular o código da atividade do E-Social, diferente da de baixo. A de baixo não me habilita nada, tá? Então, é importante também observar esse recurso aqui, tá? Então, com todas essas informações, tudo que eu passei para vocês está diretamente ligado ao 2240. Detalhe, o 2240 ele tem uma carga, então ele vai fazer o quê? Ele vai gerar uma carga no primeiro dia que nós definirmos lá na parametrização, ou seja, quando isso se tornar obrigatório, o 2240 você vai enviar como um start, né? Diferente do 2210 e do 2220. Por quê? Vamos falar um pouquinho agora do 2220. O 2220 você vai enviar quando? Quando você tiver um ASO posterior à data início da obrigatoriedade. Então, ou seja, você não dá carga, você não vai enviar nada do passado, você vai enviar daquela data para frente. O que está envolvido no 2220? Basicamente é aqui, ó, medicina, atendimentos, ASO externo, né? Eu tenho aqui o ASO externo como exemplo, tá? Eu já fiz um cadastro aqui, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Cadastro, né? Eu já tenho o atendente, que no caso é o médico, né? O médico que forneceu o atestado. E aí vem um ponto, né? Normalmente as empresas, elas definem que quem lança o atestado é o pessoal da folha. E talvez não é o melhor caminho. O melhor caminho é deixar com a área de SST mesmo, tá? Agora, para quem ali é terceirizado, naturalmente é a mesma pessoa da folha. Então, você informa a ficha médica, a data do ASO, ele já puxa a sigla do conselho, se o ASO é periódico ou admissional, e coloca o parecer. Basicamente é isso. O que mais eu preciso fazer? Tá? Eu preciso vincular os exames. Quais exames? Por exemplo, os exames que eu defini no PCMSO. Então, gente, assim, ó, isso aqui é um erro muito comum. Eu cadastro o ASO e não vinculo um exame. O ASO, ele pelo menos tem um exame clínico, né? Então, é importante aqui fazer essa amarração nessa tela, nesse botão aqui, ó, exames. Ele vai carregar os exames. Se ele não carregar, eu dou um cancelar aqui. Eu posso mudar a data aqui de solicitação do exame, parecer com ou sem, somente exames previstos, enfim, tem alguns filtros aqui. Dou um mostrar, ele carrega aqui, eu posso marcar todos, parecer normal e concluir. Eu tenho que obrigatoriamente concluir esses exames através dessa tela. Se eu não fizer isso, eu vou ter problema na geração do 2220. Por quê? Porque esse ASO está sem exame. Então, não basta somente vir aqui resultados, né? Onde eu faço o lançamento do resultado do exame, né? Então, você tem lá todos os exames. Nesse menu aqui, onde eu faço o lançamento do resultado, tá? Só que não basta eu lançar o ASO e lançar o resultado. Eu preciso fazer a amarração nessa tela aqui, da forma como eu falei.
marca todos. Se você já informou parecer, é só dar um concluir e um alterar, tá? No caso aqui, o meu já está concluído, como no exemplo aqui. Aqui, ó, concluído, tá? Feito isso, lancei o ASO e essa tela aqui, o que eu posso fazer? Gerar não periódicos. Olha lá, o 2220 está aqui, daquele exemplo, olha lá, um ASO de 29/6. Dou um processar. Aí, ó, no caso aqui já teve um errinho, vamos ver que erro que deu. Ó, aqui é um outro ponto interessante, ó. Deve ser informado o campo código procedimento no cadastro do exame. Então, esse código procedimento, ele está lá no PCMSO de vocês, que ele tem que respeitar a tabela do social. Então, é importante ver com o seu parceiro se ele já está alimentando os exames com o código do procedimento conforme a tabela do social, ou além, estruturando os exames conforme a tabela do social, tá? Deixa eu confirmar quais são os exames aqui que está faltando, né? É o 1 e o 7. É esse aqui, ó. É o 1 e o 6. Esse campo é alimentado aqui, ó. Exames. Então, eu vou pôr um código qualquer aqui, tá? Só para a gente passar o teste. Mas tá aqui, ó, o exame clínico e a glicemia, no meu exemplo, e esse campo aqui, ó, código do procedimento. Eu vou pegar qualquer um aqui só para a gente passar, tá? Alimentei. Agora eu volto lá, gerar não periódico. Vamos ver se eu vou conseguir passar ele aqui. Olha lá, passou. Corrigiu o erro. E é esse tipo de situação que eu falo que quando você está com um parceiro, se ele mandar o layout sem essa informação, você vai ter um trabalho imenso para corrigir, sendo que aqui eu corrigi muito mais rápido, né? Eu fui na tela e alimentei o campo. Agora eu venho aqui, olha lá, ele caiu aqui, o 2220, deixa eu até filtrar a data de hoje aqui. 29/6. Aqui, ó, 2220 está aqui, gerou, e aí, obviamente, eu dependo da validação ali do social, tá? Então, tá aqui, ó, os exames que eu gerei e a estrutura do ASO, ok? Por último, né? Por último, o que também não é tão complexo, agora a gente tem aqui, ó, segurança, que é o 2210, que é a CAT, segurança, acidentes, cadastro de acidentes. Antes a gente tinha a CAT, tem ainda, né? Não mudamos, mas tem a CAT Web, que é a comum, que todo mundo já faz, e o cadastro de acidente é social. E é aqui que a gente vai alimentar uma CAT, né? Eu também fiz um exemplo aqui, ó, pus um com data de 29/6, aí tem todo o preenchimento aqui, né? Cargo do acidentado, situação geradora, agente causador, parte atingida. Então, isso é um ponto interessante, tá? Como que funciona a tela? Eu preencho essa primeira aba aqui, que é a aba do acidente, que está diretamente ligada ao fato, né? Descrição do acidente e tudo mais. E depois eu venho para a CAT. Por quê? Normalmente, a área de segurança preenche essa primeira aba e depois a área de medicina, o time de medicina, preenche a segunda aba, que é a aba da CAT. Então, mesma coisa, preenche aqui, né? Número da CAT, último dia trabalhado, duração, perdão, se vai afastar do trabalho, quem foi o médico que atendeu, qual é o CID, qual é a ocorrência, faz todo o preenchimento aqui, inclusive já pode preencher até o histórico de afastamento lá da folha, através dessa mesma tela. Fez o cadastro, vem em não periódico, carrega, olha lá, 2210, comunicação de acidente de trabalho, 29/6, processa, ele sai da tela e vem na tela de pendência, tá? Então tá aqui, ó, 2210. Quando eu clico, ele traz aqui toda a informação que eu alimentei lá naquela tela, na tela anterior, tá? Então, basicamente, a operação ela é idêntica da folha, gerar não periódico e consultar pendências, e aí você vem fazendo toda essa operacionalização. E aí, né, tem dois pontos que eu já vi algumas pessoas questionarem, né? Primeiro, por que na hora que eu cadastrei aqui, a Sênior já não dispara para o social, para ficar automático? Por uma questão de segurança. Se eu tenho essa etapa de processar a pendência,
o sistema te ajuda a verificar se os dados ou toda a informação que precisa, ela está preenchida, como no erro que vocês viram. Então, é a forma que a Senior encontrou ou criou para dar segurança, ou seja, para diminuir o volume de erros que vocês vão ter na hora que fazer o envio por aqui. Imagina, da tela de acidente, cai direto aqui, eu não tinha, no caso do ASO, né, no erro que a gente teve aqui, da tela do ASO já cai direto aqui e o e-social me retorna que eu não preenchi o campo de procedimento, do código do procedimento conforme a tabela. Ou seja, o sistema me ajudou, e aí a gente entra na onde a ferramenta começa a trabalhar para você, né? Então, ela te ajuda a fazer essa verificação, por isso que tem esse passo de fazer o processamento da pendência, assim como é na folha, né? Tá? Então, basicamente, gera o não periódico, consulta a pendência e faz o envio, tá? No caso aqui, eu já deixei pré-configurado que todos os layouts que eu gerar, que eu processar, eles já sejam disparados automaticamente. Então, nessa abinha layouts eu já consigo definir isso. E aí, basicamente, eu vou aguardar o retorno e armazenar o recibo aqui, tá? E aí, é o que eu comentei, né? A base de homologação, com o edocs de homologação, um edocs exclusivo, para a gente não misturar o de produção, a gente já consegue evoluir com esse mesmo trabalho que vocês estão vendo aqui, que eu já fiz aí, já tinha criado algumas informações para a gente poder apresentar aqui. Certo? Basicamente, acho que a parte operacional ligada aos layouts são essas, tá? O módulo tem outros benefícios, como eu comentei, mas especificamente sobre SST é isso. Bruno, esqueceu alguma coisa? Tem alguma coisa a complementar aí? Não, Israel, é isso mesmo. Só o pessoal está postando aí algumas dúvidas, estou respondendo, mas referente ao conteúdo é isso mesmo que você passou. Então tá. Bom, aí, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, tá? Falamos um pouquinho do simplificado, falamos um pouquinho de SST. Obviamente que aqui o foco não era ser um treinamento a um nível de detalhe de campo, mas acredito que vocês já conseguem enxergar as operações, como elas devem acontecer. O nosso time de consultoria está aí nos projetos, acompanhando. Obviamente, agora a gente, né, parou a etapa do acompanhamento em produção, mas, na verdade, a gente ganhou tempo para fazer a homologação desses layouts. Vocês viram que existem erros que precisam ser tratados, né? E agora de novo, né, partir para cima dessas mudanças, elas vão vir para melhor e unificar toda a informação. E, basicamente, era o objetivo aí do nosso webinar, aí, um pouco mais de 1h20 aí, que a gente está junto. Acho que deu para passar bastante coisa. Beleza, Bruno? Você está no chat aí, né, com o pessoal. Beleza. Deixa eu ver aqui, tem uma última dúvida aqui, ó. Posso vincular um colaborador em mais de um GHE? Não, você não vai ter. Consegue sim, Israel. Consegue? Consegue. Porque está amarrado. Eu vinculo eu vinculo o posto em mais de um GHE, consigo. Verdade, consegue sim. Consegue porque, por exemplo, né, ele pode estar ligado a mais de um grupo de riscos, né, Bruno? E aí são GHEs distintos e ele pode estar vinculado a mais de um GHE. Certo? Bom, beleza. Vamos encerrando por aqui, tá? Agradeço aí todo mundo que ficou até o final. A gente está à disposição, o nosso time de atendimento está à disposição para apoiar, o time de consultoria está no campo, o time de projetos está aí com os cabelos em pé para replanejar, para adequar as datas. Então, podem procurar eles aí. E também os nossos gestores, né? Como eu falei, eu dei algumas soluções para vocês aqui, independente de qual vocês vão optar, mas procure o gestor para ele orientar qual a melhor solução, de que forma a gente consegue evoluir nesse ponto. E assim, gente, encarecidamente, né, Bruno? Não deixem para a última hora. Não deixa, tá em março, né? A data do SST ainda não definiu. Pode ser que seja em março também, de 2022, mas nós temos muito trabalho aí. Não deixem para a última hora, porque a estrutura de informação é muito grande e o tempo de solução, às vezes, pode prejudicar
o envio da nossa folha e a gente não quer isso, né? A gente não quer recolher nenhuma guia em atraso, não quer perder o prazo do E-Social. Certo? Beleza, Bruno? Beleza. Deixa eu só responder uma dúvida do Rodolfo, eu acho que ele não entendeu o que eu passei. Rodolfo, referente aos riscos, serão enviados todos os riscos que eu informar lá na revisão do GHE. Então, eu vou entrar lá no cadastro do PPRA por GHE. Quando eu vou em revisão, todos os riscos que estão informados lá na aba de laudos, eles vão para o E-Social, tá? Então, o colaborador está vinculado naquele GHE. Aquele GHE eu informei que tem 5 riscos lá. Esses 5 riscos, eles vão. Se eu não quero que esse risco vá, eu não vou vincular esse risco no cadastro do PPRA por GHE. E quando eu não tenho riscos vinculados, aí o próprio sistema vai preencher de forma automática com o código que o E-Social pede, que é a ausência de riscos. É isso aí. E tem um detalhe, né, Bruno, que é uma orientação aí que a gente teve até alguns questionamentos. Quando não existe risco, lá na revisão do GHI não é para informar, certo? Se não existe risco, não informa nada. Se você informou, você tem que seguir a tabela do E-Social. Justamente. E todos os riscos que estiverem na revisão do GHI, eles serão encaminhados para o E-Social. Perfeito. Por isso, gente, assim, ó, de novo, para quem tem terceiro, verifique com o seu, na elaboração do PPRA do seu terceiro, se ele já está alimentando os códigos conforme a tabela do E-Social, o código de procedimento dos exames, enfim, né? Toda essa estrutura que o E-Social determina que tem que existir para a gente poder fazer esses envios, tá? E aí, no conceito da Sênior, na revisão lá, se tem risco, tem que ter o código conforme a tabela. Então, é importante observar isso também. Foi uma dúvida recente, né, Bruno, que a gente discutiu aí, né? Sim, inclusive teve um cliente nosso que abriu um chamado aí recente, que ele queria cadastrar um risco com o nome ausência de riscos, e queria vincular aquele código de ausências de risco que o E-Social pede. Quando não existir risco, não precisa cadastrar esse risco ausências de risco. O sistema ele já vai ver de forma automática que não tem nenhum risco vinculado ao GHE do colaborador, e aí ele gera essa informação de forma automática no layout para envio do E-Social. Agora, se eu cadastrei um risco, ausência de risco, o sistema está entendendo que tem um risco vinculado a ele, não gera essa informação. É isso aí. E assim, gente, esse é um exemplo da necessidade que nós temos de evoluir no processo. Tem uma pergunta aqui, né? Mesmo os riscos que não são obrigatórios. Existem algumas empresas que usam ali nos riscos que não estão conforme a tabela e preenche lá. Teoricamente, esses riscos não precisariam ser preenchidos usando esse critério, ou seja, você vai preencher o que está na tabela. Mas, assim, isso é um fato? Aí vem o trabalho que nós precisamos amadurecer em conjunto, com o apoio da fábrica, com o apoio da documentação do social, e aí é um exemplo de dúvida que tende a surgir nessa nossa homologação, e aí nós estamos juntos para tentar resolver, porque, querendo ou não, é uma evolução de todos, né? Nossa, dos clientes, de todo mundo, e aí essa homologação é o que vai trazer essa segurança, né, Bruno? Sim, isso mesmo. Beleza, pessoal, vamos ficando por aqui. Pode falar. Só uma última dúvida aí do Claudinei e da Sônia. Vou precisar reabrir para o lançamento dos resultados? Não entendi a sua pergunta, Claudinei. Ô, Claudinei, na verdade, assim, questão de ASO, atestado de saúde ocupacional, digamos, a gente ainda não tem a data certa, né, mas a princípio tudo aí, o que tudo indica, o grupo 1 do E-Social vai entrar com essas informações a partir de outubro. Então, vocês vão precisar enviar os ASOs a partir de outubro. Eu não vou enviar ASO retroativo. Vocês vão passar a enviar ASOs que vão ser realizados a partir da data de entrada no E-Social. O E-Social determinou que a partir do dia 10 de outubro a empresa precisa passar a enviar. Exames realizados no dia 9 de outubro eu não vou enviar. Enviei um exame, o colaborador realizou um exame, assim que eu tiver o resultado, cadastro ele no sistema, o sistema envia. É um exame, eu enviei o exame errado. Corrijo a informação no sistema, o sistema vai retificar a informação, tá? Então, não precisa reabrir, eu não entendi muito bem o que seria essa questão de reabrir, tá? Reabrindo vai dar algum problema.
Eu acho que a pergunta aqui, né? Primeiro, a da Sônia não tem o módulo medicina, né? Caso ele tiver, ele puxa os exames de acordo com o risco. Sim, é a estrutura de elaboração do PPRA e do PCMSO, que é onde você começa a usar a ferramenta. Então, aquelas planilhas que todo mundo tem para ficar controlando, vencimento de periódico, todo esse controle paralelo. Com o módulo de segurança e medicina, você consegue eliminar essa planilha. Por quê? Você cria a estrutura de PPRA e PCMSO e você passa a listar tudo em relatório. Então, quero saber quais são os exames do Bruno daqui 6 meses. Você tem um relatório para apresentar isso, tá? E aí, falando ali de reabrir o lançamento para o lançamento dos resultados, como o Bruno falou, se já tiver sido enviado, vai haver uma retificação. E aí o próprio sistema já gera de forma automática essa retificação, tá? Mas lembrem, do ASO, importante o vínculo do exame com o ASO, tá? É muito comum lançar o ASO e lançar o resultado lá na telinha de resultado e não fazer essa amarração. Sem essa amarração, esse exame não vai compor o ASO, tá? Então fiquem atentos a isso, tá? E Ellen, sobre sua pergunta, sim, você pode ter o PPRA correto somente no sistema, porque depois você consegue imprimir ele. Exato. É o que eu falei, Você vai né? conseguir imprimir ele pelo sistema, e aí aquele PPRA que você tem impresso hoje, que normalmente as empresas de saúde e segurança enviam em Word, em PDF, você vai conseguir imprimir ele pelo sistema. Então você vai cadastrar ele no sistema, vai ter ele correto no sistema, você consegue fazer a impressão dele e pedir, por exemplo, para o seu engenheiro do trabalho assinar. Perfeito, é isso aí. É o que eu falei, né? Você usar o módulo além de simplesmente receber os dados para enviar para o social. O módulo ele é bem completo, assim, tem um volume de funcionalidades bem maior e ele sim atende à legislação trabalhista ligada à SST. Então, como o Bruno falou, você, uma vez que fez toda a implantação e estruturação ali dos itens que a gente comentou e outros, você passa a ter a emissão pelo sistema, ou seja, você não precisa mais ter ele físico, ou, né, pode ter emitindo os relatórios nativos do sistema, isso já vem na própria ferramenta, tá? Como a Senior, ela segue sempre o conceito de que a legislação tem que estar no produto, então, se vocês observarem, os relatórios de obrigatoriedade, eles estão lá, tá? Eles estão ali já dentro da estrutura. E, Rodolfo, só complementando sua dúvida, se a sua dúvida é sobre o envio em homologação, digamos que você vai entrar lá na sua base de homologação e vai colocar a data que vocês vão passar a enviar SST a partir de 1º de julho. Então, os ASOS, a partir de 1º de julho, assim que você for lá em E-Social gerar não periódicos, esses vão aparecer pendentes para você enviar. Então, você não vai precisar reabrir nada, mas os ASOS, a partir daquela data que você colocar em início do SST, nas telas de definição do E-Social, eles passarão a ser gerados para envio, tá? Perfeito. Beleza. Então tá, gente. Bom, Bruno, muito obrigado. Um ótimo dia aí, uma ótima semana para todos. Agradeço aí a participação, a interação aí, e a gente continua à disposição para o que vocês precisarem aí. Tem todos os canais que eu comentei, suporte, gestor, GP, eu, o Bruno, a gente está à disposição aí, tá bom? Valeu, Bruno. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa aí, estamos à disposição. Não deixem de nos acionar. Perfeito. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.